Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a $108.200 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin segue acumulando em um topo e brigando para confirmar o rompimento do padrão de cunha descendente, o padrão de bandeira de alta. Confirmação que trará potencialmente uma aceleração. Aceleração que era demonstrada no M2 Global, aquela correlação da liquidez mundial com o Bitcoin, que nos últimos dias se perdeu. Será que essa correlação não faz mais sentido? Será que estamos sendo enganados por mais um indicador? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou te pedir, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos dos últimos vídeos com os pedidos que forem feitos hoje e amanhã faremos mais uma análise de dezenas de altcoins. Eu aguardo o seu comentário para que a gente faça essa belíssima avaliação, como a gente fez no final de semana. Pois bem, o que está acontecendo com o Bitcoin? Seguimos na batalha. Ontem começou-se a ventilar novas tarifas. Trump enviando cartas de tarifas para diversos países. O mercado, que não gosta desse tipo de incerteza, insegurança, respondeu com quedas. Vimos quedas no mercado tradicional, SP500 e Nasdaq, e vimos quedas no Bitcoin e também nas altcoins. Quedas que foram expressivas? Não. Quedas que foram brandas, levaram ao fechamento do gap de curto prazo que a gente mostrou ontem e que simplesmente nos colocaram acima ainda da faixa superior deste que é um padrão de cunha, uma bandeira de alta. Hoje nós vimos uma aceleração, queda, acelerou e neste momento estamos em um doji, mais uma acumulação nesta faixa de preço. Podemos considerar que isso é um movimento saudável, resiliente, mostra que o Bitcoin vai romper? Em teoria, sim, mas na prática, a gente precisa, de fato, de um movimento. Movimento para confirmar este rompimento. Então, nada mudou da semana passada, nada mudou dos últimos dias. Precisamos do rompimento de 110.500 para que a gente veja o mercado com a maior probabilidade a acelerar e atingir valores muito mais altos. Isso é algo que a gente já vem falando e você obviamente está consciente. E eu comecei a verificar que muita gente não está falando do M2 Global, porque diante de todos os cenários, a gente tinha um indicador muito claro que estava trazendo uma correlação muito interessante e mostrava uma aceleração, que é o M2 Global, é a liquidez global. Quando a liquidez global sobe, a gente vê uma correlação da mesma com o Bitcoin. O Bitcoin acaba sendo extremamente correlacionado e andando junto com o M2 Global. Diante deste movimento que já vai para 2 meses de acumulação, essa correlação se perdeu. Mas será que a gente tinha 1 para 1? A gente anda junto do M2 Global? Será que aconteceu alguma coisa? Será que a gente está sendo de fato enganado pelos dados? O gráfico em si, ele segue bullish, mas este indicador, que é o indicador do M2 Global, ele está enganando a gente porque ele está mostrando valores muito elevados. Se a gente pega um tempo gráfico de 90 dias, o que a gente chama de offset, ou seja, a gente pega daqui para 90 dias, a gente acaba vendo que uma correlação que estava sendo seguida era a correlação da linha azul com o preço do Bitcoin. Temos aqui esse movimento se aproximando, acelerando, desacelerando, acelerando, e a gente perdeu um pouco essa correlação.
Será que a gente está diante de um movimento que era só para nos enganar? Era uma confirmação, viés de confirmação? Ou existe por trás desta correlação, desses gráficos sendo somados, algo que faz realmente sentido? Do ponto de vista prático, a gente tem uma correlação, sim. E eu estou falando bastante essa palavra para você começar a compreender. Só que ela não é de 100%. Esta é uma correlação, falamos de novo, contador de palavras, de 80% a 84%. O que quer dizer que em 16% do tempo, a gente não vai ter um movimento parelho. No entanto, a gente vai olhar para o macro e vai entender que existe sim uma pressão positiva quando a liquidez global sobe e uma pressão negativa futura quando o M2 global desce. E é justamente o que a gente está vendo aqui. Nós tivemos a aceleração e veja que a gente tem momentos de disparidade. Olha só, a gente teve aqui um topo duplo, aqui a gente teve um topo descendente, a gente fez esse fundo duplo, a gente fez esse fundo duplo aqui, a gente acelerou muito parelho, aqui a gente começa a ter uma descorrelação, não faz tanto sentido do ponto de vista 1 para 1, no entanto, em linha a gente segue no mesmo ponto. Se a gente seguir com esta correlação, e o macro mostra que esta é uma correlação saudável, sadia e confiável, a gente tem pela frente mais um indicador que corrobora que a maior probabilidade é buscarmos faixas superiores. Eu venho de forma repetitiva te mostrando por diversos pontos que a maior probabilidade, é certeza, é garantia? Não, mas que a maior probabilidade é a gente buscar a renovação das máximas e não falhar neste rompimento. A gente pode levar mais um dia, mais uma semana, mais 2 semanas? Sim, isso é padrão. Não temos que colocar num relógio. Precisa romper até tal data. Não. Mas a gente tem diversos indicadores claros que mostram que a maior probabilidade é a renovação das máximas. E o M2 Global mostra que este movimento está extremamente saudável e o Bitcoin tem tudo para buscar esta faixa. Mais uma vez, eu venho aqui te trazer uma informação, um estudo, uma avaliação. Não é uma indicação de compra, nem uma indicação de venda. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, a gente trazer alertas e estudos com base no gráfico. Veja a quantidade de estudos que mostram a mesma coisa nós trouxemos nesses últimos dias. É para que você pegue este conteúdo e use-o como base, depois de fazer a sua própria avaliação, para que você possa tomar decisões inteligentes. Mas lembre-se, no final, você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Então faça o devido estudo, faça o devido dever de casa. Mas qual que é o objetivo deste vídeo? Te mostrar que sim, a gente segue com uma correlação e disparidades neste movimento acabam acontecendo. Eu olharia apenas para esse indicador para tomar uma decisão de compra ou venda? Claro que não. Obviamente que não. A gente analisa diversos fatores, questões gráficas, questões de sentimento, medo e ganância, tendência macro, tendência micro, e a gente sempre faz questão de estar pronto para todos os outros cenários. Eu sempre faço questão disso. E eu mostro isso semanalmente dentro dos meus programas de conhecimento. Grupo Premium e Grupo do Desafio, 2 grupos fechados do Telegram. Eu sempre falo de preparação, estar pronto, planejar a semana, planejar o mês, planejar o trimestre, o semestre. Por quê? Porque isso te afasta de uma reação emocional. Tem muita gente que está agora num FOMO absurdo,
Outros estão num medo absurdo e estão tomando decisões pelas emoções. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de traçar um cenário, obviamente com base, e colocar plano A. Outro cenário que poderia acontecer caso um rompimento falhasse. Plano B. Outro cenário menos favorável para mim, muito mais pessimista. Plano C. Um outro cenário ainda, invalidando o bull market. Plano D. Quando eu estou preparado para todos os cenários, eu não tenho como agir de forma emocional. Inclusive, eu até me preparo. Porque se eu estou preparado, eu já sei o que eu posso fazer hoje para evitar uma ação emocional caso o mercado caia, por exemplo. Muita gente se preocupa hoje, e se o mercado cair? A pergunta é, se o mercado cair, você estará preparado? Você sabe qual que é o ponto ou a oportunidade que pode aparecer? Esta é a pergunta que você deve fazer. E é algo que eu sempre gosto de entregar para os integrantes dos nossos times, Prêmio e Desafio. Eu te mostro. Ontem eu atualizei os planos. Isso aqui pode parecer uma salada, mas obviamente tem toda uma linha de pensamento, uma apresentação. São quase 40 minutos de aula para entregar os planos de investimento apenas dessa semana. Isso permite que todo mundo esteja consciente do que pode acontecer, quais serão as ações, como eu me preparo, o que eu fiz, o que eu vou fazer. Quando você sabe o que pode acontecer e como será a reação diante daquele acontecimento, acredite, não existe movimento emocional. Não existe comprar topo e vender fundo. Não existe isso quando você se prepara. E é por isso que eu, mais uma vez, chamo a atenção para quem quer investir em conhecimento. Eu quero investir em conhecimento, eu tenho consciência de que eu preciso me organizar, eu preciso ter um plano, eu preciso entender caixa infinito, eu preciso entender carteira, divisão de carteira, momento de vender, momento de comprar. A gente entrega metodologias, estratégias, planos e muito mais. Diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo, muito conteúdo bacana. Se você quiser saber mais, entender o que a gente entrega, clica no primeiro link da descrição, é o nosso chat oficial que será aberto na sua tela, chat oficial do Telegram. Bastará você enviar um oi e o time te enviará todas as informações pertinentes para que você possa conhecer o que a gente entrega e possa participar. Se não for o seu momento, não tem problema nenhum. Participa do nosso grupo geral, que também tem muitos insights, segundo o link da descrição. Inclusive, eu vou colocar na última postagem uma campanha de depósito da Bybit, que é uma corretora parceira do canal. Você deposita um valor e recebe dólares nesta campanha, que você vai poder usar para sacar e pagar alguma conta, comprar Bitcoin, comprar altcoins que estão em oportunidade ou até fortalecer o seu caixa. Vou deixar tudo na última postagem do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. Veja, a gente está acompanhando o mercado, a gente está entendendo os cenários, a gente está se preparando para tudo, mas a gente está de olho, é claro, nos diversos indicadores que mostram que a maior probabilidade no médio a longo prazo é sim a gente ter uma renovação das máximas. Vamos ficar atentos, eu trarei atualizações a qualquer momento e, é claro, eu peço a você, se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Como eu falei, eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.